Olá, consumidor! Está no ar o programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Março foi um mês agitado para a comunidade consumerista mundial e aqui na ADECO também. Ainda bem que foi assim, porque isso significa que estivemos trabalhando incansavelmente em atividades de promoção do combate à poluição por plástico e seus direitos de consumidor. Quer saber mais sobre essas atividades e temas? Então fique na nossa sintonia e seja um consumidor informado. No programa de hoje temos para si os seguintes temas. A AAC e TCV com assuntos privados. PCD da ADECO pronuncia-se sobre o alerta da impossibilidade de marcação de voos interilhas. Dia Mundial dos Direitos do Consumidor com um balanço das atividades de março, mês do consumidor. Informação jurídica sobre violência baseada no género. Quem é a vítima? No Diário de uma Consumidora Sustentável, conheça e pratique o R de reparar dos 7 R's do consumo sustentável. Em Direitos e Deveres do Consumidor, o Serviço Público de Radiodifusão Sonora e Televisiva, a remuneração. A ADECO responde como fazer o pagamento da sua fatura da Eletra através da internet. O Minuto do Consumidor nos ensina o que fazer se o preço da prateleira não corresponde ao preço pagado na caixa. Educação financeira sobre a mulher cabo-verdiana e o autossacrifício financeiro. Segue a importância de associar-se à ADECO e, por último, temos o final do conto No Olhar das Crianças. Os consumidores cabo-verdianos foram surpreendidos no dia 17 de março com um comunicado da Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde, alertando da impossibilidade da marcação dos voos interilhas na TCV Transporte Interilhas de Cabo Verde, único operador de ligações aéreas interilhas, a partir do dia 1 de abril, devido a assuntos internos e privados entre o regulador e o operador, que até o momento não foram esclarecidos. Marco António Cruz, PCD da ADECO, pronuncia-se sobre a situação. De facto, recentemente a ADECO foi surpreendida com um comunicado. Não foi nem do operador, nem do regulador, mas das agências de regulação, que de facto deram um alerta sobre uma situação grave que iria ocorrer com a possível suspensão do serviço de transportes aéreos interilhas aqui em Cabo Verde. De facto, a ADECO também foi surpreendida com esta notícia e não só. Também eu creio que até o meio político também viu-se surpreendida com esta decisão e que mostra que, de facto, há que ter um pouco mais de abertura e transparência neste processo. Porque, embora hoje temos um posicionamento da operadora dizendo que o assunto foi resolvido e que era um assunto meramente interno entre ele e o regulador, contudo, para a ADECO ainda este é um processo um pouco nebuloso, né? Ou seja, o que nós solicitamos é que haja mais transparência neste processo, porque queremos saber se os direitos dos consumidores estão a ser salvaguardados neste processo. O operador disse que o problema era um problema interno entre ele e o regulador, mas eu digo que na regulação não existem assuntos internos quando nós falamos de regulação, né? De fato, este é um assunto que diz respeito a todos e ainda persiste uma certa inquietação porque não sabemos se este problema é um problema que, de fato, vai ser recorrente, se vai novamente ocorrer no futuro. Ou seja, o que nós apelamos ao regulador é que seja mais transparente neste processo, que dê conhecimento também aos consumidores e também à Associação de Consumidores sobre o que é que se passa e que também coloque o Conselho Consultivo, por exemplo, a funcionar, que é um órgão próprio no sentido também de envolver todos e abordarmos esse tipo de situações. Bom, o que eu digo é que num cenário de um mercado em que há um monopólio, a regulação tem que ser cada vez mais bem cuidada e nós temos que ter muito cuidado
para não também cedermos a pressões, né? Eu creio que o que nós exortamos ao regulador é que continue o seu trabalho com equilíbrio, que envolva todas as partes e que não aceite pressões deste tipo. Ao operador, o que nós dizemos é que nós não podemos ser complacentes com tais práticas, no sentido de ameaçar, basicamente, a suspensão de operações, né? Visto que é o único que providencia tais serviços. Nós, por exemplo, é inaceitável nós ouvirmos, por exemplo, uma empresa que tem um monopólio de produção de água e energia, por exemplo, dizer que daqui a 30 dias vai-se suspender o serviço porque não concorda com o operador. Quer dizer, discordar sempre nós vamos discordar, né? Mas nós não podemos simplesmente dizer que nós não vamos aceitar a autoridade da agência de regulação. Isso é que nós não podemos aceitar em nenhum tipo de operador a operar no mercado. Bom, a primeira coisa é que sempre tem que haver muito diálogo e o diálogo tem que ser aberto e todas as partes têm que ser envolvidas, né? Nós não podemos simplesmente aceitar que haja um problema, nós não conhecemos o problema, nós não sabemos qual é a natureza do problema e, de repente, os consumidores são surpreendidos com uma declaração que um serviço vai ser suspenso. Isto é inaceitável depois de não sabermos qual é a natureza deste conflito, né? Ou seja, o que nós propomos é que haja envolvência de todos neste processo, que haja uma abertura e que, de fato, as coisas não fiquem no segredo. E eu creio e eu posso dizer também que o operador também, o regulador, tem que, basicamente, ser claro neste processo e dizer o que é que se passa e também envolver também a agência dos consumidores e não tratar isto como um assunto privado. Isto é uma coisa que nós não podemos aceitar na regulação em Cabo Verde e esperamos que isto não se repita em nenhuma outra área. Nós temos muitos bons exemplos de reguladores com boas relações com a ADECO, com muita abertura para discutir todos os assuntos. Somos envolvidos e nós não podemos aceitar que numa determinada área aqui em Cabo Verde nós tenhamos uma regulação que basicamente não esteja, né, envolvendo os consumidores de uma certa forma. Desde o mês de fevereiro, a ADECO tem vindo a realizar atividades para a celebração do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Atividades essas que visam a consciencialização de consumidores, empresas e governos sobre os direitos dos consumidores. As atividades do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor atingiram o seu ponto máximo na semana de 15 de março por ser o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Saiba agora que atividades foram e continuam sendo realizadas pela ADECO para celebrar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e combater a poluição por plástico. Com Kathleen Silva. Durante março, mês do consumidor, a ADECO intensificou as suas atividades de sensibilização, informação e educação e também lobby junto das autoridades e promoveu diversas ações, assinalando o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, celebrado sob o lema mundial Combatendo a Poluição por Plástico. Começo por destacar 3 novos projetos criados para promover o consumo sustentável. A rúbrica Diário de uma Consumidora Sustentável são vídeos de 8 episódios e neste espaço damos a conhecer o que são os 7 R's do consumo sustentável e dicas de gestos simples que podemos praticar no dia-a-dia para minimizar o consumo de itens de plástico. A rúbrica tem o objetivo de sensibilizar os consumidores quanto às consequências para o meio ambiente de seus hábitos de consumo excessivo do plástico, estimular mudanças de comportamentos incentivando o consumo sustentável e a redução de consumo de itens de plástico de uso único. Agradecemos a colaboração voluntária da jovem Whitney Inocêncio, que deu a cara e o apoio neste projeto. Ele foi fundamental para o seu sucesso. O segundo projeto é um vídeo educativo para as crianças, baseado no conto infantil No Olhar das Crianças, livro criado pela Associação Espaço Gota d'Arte, a quem agradecemos pela parceria. O conto foi adaptado pela voluntária da ADECO, Sally Delgado, e tem o objetivo de proporcionar às crianças uma maior consciência sobre a poluição na Terra e como podemos cuidar e proteger o nosso planeta, praticando os 7 R's do consumo sustentável. O terceiro projeto é um vídeo de uma peça de dança intitulado Suspiro, criada e interpretada pela jovem bailarina
aluna voluntária da ADEC, Whitney Inocêncio. A peça tem o intuito de sensibilizar as pessoas a sentirem a dor que os animais sentem após enredarem no plástico descartado no ambiente e, na tentativa de se libertarem, acabam por morrer. O objetivo é levar as pessoas a repensarem as suas atitudes, reduzirem o consumo excessivo do plástico e o seu descarte no meio ambiente. Estes vídeos foram disponibilizados às escolas para serem projetados nas salas de aulas e desta forma levar esta mensagem de consumo sustentável à comunidade estudantil. Quem estiver interessado em assistir e partilhar estes vídeos, visite o nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook. Saliento uma reunião online muito frutífera que a ADEC promoveu com a Câmara Municipal do Sal, representada pela Vereadora das Relações Institucionais e Cooperação Descentralizada, Jaci Souza, e na reunião analisou-se a possibilidade da Câmara ceder um espaço para a instalação da delegação da ADEC na ilha e promover em parceria atividades em comemoração de março, mês do consumidor, promovendo a campanha deste ano e os direitos do consumidor. Ainda em comemoração deste mês na Ilha do Sal foram realizadas 2 ações de sensibilização, uma no Centro Nos Casa do ICA em Santa Maria e outra na Associação Xande Matias nos Espargos. Foi apresentado às crianças do centro e da associação o conto No Olhar das Crianças. Também foi exposto nas 2 instituições uma exposição de cartazes sobre os 7 R's, com o propósito de sensibilizar as crianças a praticar o consumo sustentável no dia-a-dia, com dicas simples e reduzir o consumo excessivo do plástico. As crianças estiveram muito atentas e participativas e prometeram levar a mensagem para casa e partilhar com os seus amiguinhos e familiares. Ainda na Ilha do Sal, a ADEC esteve na Associação de Pescadores de Palmeira e na Associação de Pescadores de Santa Maria nos dias 15 e 20 de março, com o objetivo de promover o consumo sustentável na comunidade pescatória da ilha. Foi realizada uma conversa aberta com os pescadores e moradores sobre as consequências da poluição do plástico na natureza e promover os 7 R's do consumo sustentável. Ainda houve lugar para informá-los sobre o que é a ADEC e o trabalho realizado por esta instituição na promoção dos direitos dos consumidores, bem como uma exposição de cartazes sobre os 7 R's do consumo sustentável. Uma outra atividade de grande relevância que marcou março, mês do consumidor, foi a assinatura do protocolo de cooperação institucional entre a ADECO e o Provedor da Justiça. Outro evento marcante que decorreu no dia 15 foi a participação da ADECO no webinar com a temática Consumir em Tempos de Pandemia, entre desperdício e sustentabilidade, promovida pela ARME, a Agência Reguladora Multissectorial da Economia. O discurso de abertura foi presidido pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, com a participação de 3 oradores, o Presidente da ARME, o Inspetor-Geral da IGAI e o PCD da ADECO, que explanaram sobre o tema na perspectiva dessas 3 entidades. O Presidente do Conselho de Direção da ADEC iniciou a sua apresentação parabenizando a ARME pela iniciativa, realçou a satisfação em trabalhar em sintonia com essas 3 instituições, aproveitou o fato de membro do Governo estar a participar no webinar e apelou ao Governo recursos adequados para o funcionamento da associação e chamou a atenção para a presente legislação de defesa do consumidor, que deve ser revista e cumprida. Ainda no dia 15, na Ilha de Santiago, a ADEC, representada pela responsável da delegação na praia, Hermé Freire, participou no programa matinal Show da Manhã da TCV, mostrando a nível nacional a importância de celebrar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e promover os direitos do consumidor e a campanha Combatendo a Poluição por Plástico. Durante todo o ano, a ADEC vai estar a promover a campanha Combatendo a Poluição por Plástico. Vá acompanhando as atividades da associação nas redes sociais, participe nos próximos eventos e adere você também à campanha e vá reduzindo o seu consumo de plástico praticando os 7 R's do consumo sustentável. Embora a violência de género predomine mais sobre o sexo feminino, as mulheres não são as únicas vítimas. Violência baseada no género. Saiba quem é a vítima. Em informação jurídica com a jurista Ruth Silva. A violência baseada no género, normalmente designada por VBG, é qualquer tipo de ação mediante o qual alguém tem ou teve algum tipo de relação de intimidade, desde o namoro, a união de fato ou o casamento, em que impõe a sua vontade à outra, obrigando-a a agir de acordo com os seus desejos e caprichos. A violência baseada no género constitui uma violência total dos direitos humanos e é um obstáculo para o desenvolvimento de qualquer sociedade democrática. Na realidade, qualquer tipo de violência, seja de que forma for, trata-se da violação da dignidade, da ética e do respeito aos direitos humanos dos cidadãos. Em Cabo Verde existe uma legislação específica de 10 de janeiro de 2011 que vem regular a VBG. É uma lei especial que destina a prevenir e reprimir o crime da violência baseada no género. Durante muito tempo, a violência foi um fenómeno assistido em silêncio pela sociedade e pelas instituições, tratando muitas vezes como um crime semipúblico, do qual dependia da mera queixa
queixa por parte do ofendido. A nova lei estabelece a VBG como um crime público, ou seja, só é necessária a recepção da sua notícia pelas autoridades competentes ou uma denúncia por qualquer pessoa para com o crime, mesmo contra a vontade daquele que sofre a agressão. A violência baseada no género são todas as manifestações da violência física ou psicológica, quer traduzem ofensas à integridade física, à liberdade sexual, coação, ameaça, privação da liberdade ou assédio, assentas na construção de relações de poder desiguais, designadamente pelo ascendente econômico, social, cultural do agressor. Essa lei aplica-se a todas as situações da violência que põem em causa a efetiva igualdade de género, situações derivadas do exercício de poder entre pessoas, em que a violência é praticada de forma isolada ou recorrente, ou também em qualquer situação de violência praticada por quem, tendo autoridade ou influência sobre uma pessoa, a assediar sexualmente. São várias as situações de aplicabilidade da VBG previstas e punidas na lei, em que aquele em razão da qual género praticar contra outro atos de violência, seja através de um soco, de um empurrão, de um aperto no pescoço, de uma ameaça, assustar, forçar relações sexuais, controlar, intimidar ou qualquer outra forma de agressão, é punido com uma pena de prisão de 1 a 5 anos ou uma pena de multa consoante a natureza do crime, podendo até mesmo agravar em 1/3 da pena, nos seus limites mínimos e máximos, quando existem, nessas circunstâncias, menores a cargo da vítima ou do agente, quando também seja praticado, por exemplo, nos locais públicos, né? De forma fechatória para com a vítima, ou ainda quando resultar da doença contagiosa grave para a vítima, entre milhares de outras situações. Ao reparar ou consertar uma roupa, um brinquedo, um telemóvel ou qualquer objeto de uso, estamos dando uma segunda oportunidade, alargando a vida útil do objeto, economizando dinheiro ao evitar comprar outro novo e, principalmente, estamos cuidando do nosso planeta. No episódio do Diário de uma Consumidora Sustentável de hoje, conheça e pratique o R de reparar dos 7 R's do consumo sustentável com a voluntária Whitney Inocêncio. Estragou, tente reparar. Partiu, tente colar. Reparar o que foi danificado prolonga a vida útil dos objetos. Este é o R que vos falarei hoje. R de reparar. Antigamente, as pessoas utilizavam objetos até estes não mais servir e, mesmo assim, procuravam formas de os reparar. Hoje, vivemos numa sociedade em que tudo é descartável. Há uma valorização intensa daquilo que é novo, da importância de comprar o último modelo, o mais caro e exclusivo. Essa postura do consumidor os leva a substituir o velho pelo novo cada vez que algo se estraga. Reparar o que tem conserto aumenta a utilidade dos objetos. Se algo pode ser reparado, ainda é útil e não precisa ser substituído. Há muitos pequenos negócios que dependem da procura desse serviço. Reparar um produto partido ou danificado muitas vezes sai mais barato do que comprar um novo. Além de ser sustentável, reduz os resíduos que vão para a natureza e você ainda economiza. Opte sempre por comprar materiais duráveis e que possam ser reparados. Diga não à cultura dos descartáveis. Nossos recursos são finitos e não há muito espaço para tanto lixo. Se o objeto não tiver mais uso para você, repare ou doe. O deitar fora não existe. Todo o lixo vai parar em algum lugar. Faça a sua parte e contribua para a redução da poluição por plástico. Ouvinte consumidor, você quer saber quem recebe ou como é distribuída a taxa de radiodifusão sonora e televisiva que você paga? Então preste atenção à rúbrica dos seus direitos e deveres do consumidor. Hoje a jurista Janils Oliveira fala sobre o serviço público de radiodifusão sonora e televisiva quanto à sua remuneração. Serviço público de radiodifusão sonoro e televisiva. A remuneração para o audiovisual a favor das respectivas concessionárias é devida mensalmente pelos respectivos consumidores. A contribuição para o audiovisual constitui o respectivo do serviço público de radiodifusão sonoro e televisivo e incide sobre o fornecimento de energia elétrica.
O valor da contribuição para o audiovisual é de 530 escudos. Do montante global das contribuições arrecadadas mensalmente, a empresa distribuidora e a empresa comercializadora da eletricidade têm direito a uma compensação de até 10% como contrapartida do serviço prestado à concessionária do serviço público de rádio e televisão por fatura cobrada. A compensação pelos encargos de liquidação da contribuição é retida pela empresa distribuidora e pela empresa comercializadora de eletricidade no valor fixo por fatura cobrada, a determinar de acordo com o princípio de cobertura de custos por meio de um despacho dos membros do governo responsáveis pelos setores das finanças e da comunicação social e da energia. A DECO responde a um consumidor que quer saber como pagar suas faturas da Eletra através da internet. Se você também tem dúvidas, saiba a resposta em ADECO Responde e evite complicações com a jurista Janice Oliveira. A Eletra possibilita as formas de pagamento das suas faturas presencial ou pagamento através da internet. Caso tenha acesso à sua conta bancária via internet, pode efetuar o pagamento da sua fatura da Eletra via Home Banking. Os pagamentos através do Home Banking, entidade e referência, são efetivados no sistema comercial automaticamente. Todos os clientes que pagarem as faturas dentro da data limite de pagamento, que é de 45 dias, não serão alvos de cortes de fornecimento de energia e água. Em relação à entrega do comprovativo de pagamento nos balcões da Eletra, caso o cliente optar pela modalidade transferência bancária, é imprescindível especificar no campo de inscrição o CIL, Código Local Consumo, ou o número do cliente, para efeitos de cobrança no sistema comercial. Caso omitir o CIL ou o número cliente no ato de transferência para efeitos de cobrança, o comprovativo de pagamento deve ser entregue nos balcões da Eletra ou enviar para o e-mail eletra.norte@eletra.cv para clientes da Eletra Norte ou o e-mail eletra.sul@eletra.cv para os clientes da Eletra Sul. Atenção, cada fatura tem a sua própria referência, que é única. Porém, o número da entidade da Eletra Norte é sempre 35 e o da Eletra Sul é sempre 36. O limite para fazer o pagamento é de 45 dias, para que não sejam alvos de cortes de fornecimento de energia e água. Quem nunca viu um preço na prateleira e ao momento de pagar era outro? Como já é tradição todas as semanas, a rúbrica Minuto do Consumidor ajuda-nos com questões práticas do dia a dia de consumo. Saiba agora o que fazer quando o preço do produto na prateleira não corresponde ao preço pagado em caixa. Escutemos a Simone Delgado. O programa Minuto Consumidor está de volta e hoje vai-se falar sobre o que fazer quando o preço do produto na prateleira for diferente daquele cobrado na caixa. Isso já aconteceu com você, caro consumidor? Mas a pergunta é, será que devo pagar o valor cobrado na caixa, sendo que este valor é superior ao colocado na prateleira? A resposta é não. Segundo a Lei de Defesa do Consumidor, onde está estabelecido o direito à informação sobre o produto ao consumidor, que deve ser completa e geral, e desta forma o consumidor tem o direito de saber a composição, o preço, a validade e o modo de utilização ou consumo do produto. É com base nessas informações que o consumidor decide sobre a compra do produto. E, portanto, se o preço cobrado na caixa for diferente daquele da prateleira, o consumidor não é obrigado a pagar, pois trata-se de uma informação que foi transmitida de forma errada ao consumidor.
Quando ocorrer esse tipo de caso, o consumidor deverá pagar o preço da prateleira. E se o estabelecimento não cumprir com este direito, o consumidor poderá solicitar o livro de reclamação, expor o seu problema ou então fazer uma reclamação à ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, ou à IGAI, Entidade Reguladora da Atividade Económica. Então, caro consumidor, não deixe que os seus direitos sejam desrespeitados. Faça valer os seus direitos. Esse mundo tem de volta. Nesse mundo já não tem o que contar. A nós que deixa nos terra, que deixa nos família. Na tenta busca a vida melhor, na tela gente se garantia. Esse mundo tem de volta. Nesse mundo já tem o que contar. Tanto ano longe tinha terra, ano longe minha família. Esse destino sabe ensinar desejo. Ano longe tinha terra, ano longe minha família. Esse destino está vencendo a desejo. Quem diz grande sempre está lá, mas nós nunca esperto contra nosso destino. É por isso que me dá flá. Ai, sem saber, cada vinha. Ai, sem saber, tá ficava lá na minha terra, com minhas famílias, na minha terra querida, minta vivi lá. ai, sem saber, Cada vinha, ai, sem saber, tá ficava lá na minha terra, com minhas famílias, na minha terra querida, minta vivi lá. É por isso que me dá flá. Ai, sem saber, me cada vinha. ai, sem saber, Tá ficava lá na minha terra, com minhas famílias, na minha terra querida, minta vivi lá. ai, sem saber, Me cada vinha, ai, sem saber, tá ficava lá na minha terra, com minhas famílias, na minha terra querida, minta vivi lá. Grebas brilhavam com de fogo, Monte Carapico d'Antonia, Porto Novo, cidade velha. Grebas brilhavam com de fogo, Monte Carapico d'Antonia, Porto Novo, cidade velha. É por isso que me dá flor. sem saber, sem saber, sem saber, sem saber, Oh no, mi cada vinha. ai,
A 27 de março celebramos o Dia da Mulher Cabo-Verdiana, que é caracterizada pela sua força, resistência e resiliência face aos desafios diários enfrentados. Um bem-aja às cabo-verdianas que sacrificam o hoje em benefício do amanhã de todos. A mulher cabo-verdiana e o autossacrifício financeiro. Com Herman Freire em Educação Financeira. 27 de março, dia que celebra o Dia da Mulher Cabo-Verdiana. Dia em que o destaque pertence às mulheres da nação que labutam e batalham para o crescimento do país. Mulheres que fazem o autossacrifício hoje para preservar um futuro seguro para si e para a família. Guardar dinheiro, o autossacrifício financeiro. Guardar dinheiro para muitos é autossacrifício financeiro, sim. A economia nos ensinou que podemos gastar todo o dinheiro e depois pedir empréstimo para gastar ainda mais. Guardar hoje para consumir no futuro é grande sacrifício para a maioria de nós, mas podemos mudar este status quo. Não é impossível. A crise decorrente da pandemia do coronavírus nos ensinou que é importante poupar dinheiro para não passar aperto financeiro. Situações de emergência e de imprevisto existem e podem acontecer a qualquer momento. Mulheres, guardem mesmo pouco, mas guardem dinheiro. Guardar dinheiro é autossacrifício financeiro também. Caro ouvinte consumidor, se você já é sócio da ADECO, dou-lhe os parabéns por ter os seus direitos protegidos. Se ainda não é sócio da ADECO, que tal aproveitar e terminar março, o mês do consumidor, associando-se à ADECO? Saiba qual a importância de associar-se à ADECO com Kathleen Silva. Ao associar-se à ADECO, você fica protegido contra problemas de consumo, ainda ganha benefícios exclusivos e recebe vantagens pessoais e financeiras. Prestamos orientação e apoio, temos ao dispor do associado um atendimento exclusivo e personalizado para esclarecer dúvidas sobre direitos de consumo e discutir assuntos do interesse do consumidor com os nossos orientadores. Disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Prestamos aconselhamento jurídico sem custo adicional. Terá à sua disposição especialista em direito e defesa do consumidor para ajudá-lo e orientá-lo e até intervir por você caso tenha problemas com alguma empresa. E para ter acesso a este atendimento, basta ligar para o 973 32 30 e agendar um horário. O sócio tem uma outra vantagem, que é a gratuidade e ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO. Recebe comunicados por e-mail, tem acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, recebe a newsletter mensal com informações atualizadas que farão de você um consumidor mais consciente, tem acesso exclusivo à biblioteca física na sede da ADECO, no Mindelo, tem a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação. Poderá influenciar a política do consumo, passa a ser um dos donos da associação, tem a possibilidade de representar a ADECO nos meios de comunicação, tem o direito de convocar e participar na Assembleia Geral com voz ativa, de eleger e ser eleito a cargos dos órgãos sociais e de consultar os relatórios e contas da associação. Ao associar-se à ADECO, além de usufruir dos benefícios oferecidos, você vai contribuir para o reconhecimento e desenvolvimento da única associação de defesa do consumidor no país. Pronto para garantir todos os benefícios do associado agora mesmo? Faça como centenas de sócios e garanta as melhores vantagens que só a ADECO traz para você. Hoje em ADECO Conta um Conto temos a segunda parte do conto No Olhar das Crianças, adaptado do livro da Associação Espaço Gota d'Arte pela voluntária Sali Delgado no âmbito das celebrações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor e a temática de Combatendo a Poluição por Plástico, que fala sobre os 7 erros do consumo sustentável. Saiba como termina a história no olhar das crianças em ADECO Conta um Conto com Sali Delgado e a participação especial da Vani e do Rony. E agora? A fala sábia já foi. Como é que vamos fazer? A fala sábia juntou-nos para essa tarefa importante. Agora precisamos contar um pouco da nossa história para nos conhecermos melhor. Juntos iremos conseguir cumprir a nossa missão. Eu sou a Luec. Venho de um continente muito bonito com forma de coração. Sou a mais nova de uma grande família. Gosto de ir à escola, aprender e brincar com as minhas amigas. À noite gosto de olhar a lua e depois as estrelas, porque elas tornam as noites mais claras e muito mais bonitas. Para chegar aqui, no meio azul, a fada deu um bonito barco com as cores
branco e preto. Deu-me também um envelope com os 7 R's e um mágico mapa para me guiar. Esta é uma pequena parte da minha história. Quero dar o meu melhor para a nossa missão. Eu sou uma quimera. Venho do continente mais pequeno do planeta. Tenho uma família pequena. Eu, meu pai, a minha mãe e a minha irmã. Do que mais gosto de fazer é surfar e tomar conta das tartarugas que nascem na minha praia. Ajudo-as a chegar ao mar em segurança. A fada deu-me um barco com as cores azul, vermelho e amarelo. Deu-me também um envelope com os 7 R's e um mapa mágico para me guiar do azul da minha terra para a terra do meio azul. O lugar em que todos nós sentimos em casa e onde todos nós queremos dar o nosso melhor. Amigos, amigos e companheiros, vamos dar o nosso melhor. Vamos! Já reparaste que nas cores dos nossos barcos têm as cores primárias e cores neutras? É verdade. A partir delas podemos repintar todo o pequeno planeta. Assim cumprimos uma das tarefas que a fada sábia nos confiou. A fada sábia escolheu as cores dos nossos barcos já a pensar nisso. É verdade! A fada sábia já sabia que as cores dos barcos iam nos ajudar a encontrar a solução do problema da perda de cor do nosso pequeno planeta. Com as cores primárias podemos pintar todas as cores do pequeno planeta e criar mais algumas. Agora sim, o nosso pequeno planeta está muito bonito. E as suas formas estão bem definidas. Sim, os céus parecem mais fortes, as florestas estão mais verdes, o mar e o céu estão mais azuis com cores mais vivas. Até o sol está mais brilhante. Este é o mundo novo que queremos. Tudo mais forte, mais bonito e mais alegre. Agora que já temos um mundo novo, pintado, moldado e perfumado, só precisa de ser organizado. Olha que organizar o mundo pode ser muito complicado. Não te preocupes, vamos olhar as coisas com simplicidade. Nós somos crianças, não temos outra maneira de olhar para as coisas. Gostaria de saber onde é este Porto Azul, onde o barquinho verde da Esperança está atracado. Parece um porto bem seguro. É essa magia que precisamos para construir um mundo novo. É a magia do amor. Por falar em magia, estou curiosa para saber o que há nos envelopes mágicos dos 7 R's. Também eu. Nunca ouvi falar destes 7 R's. Então vamos abrir o envelope para descobrir o que tem escrito. Uau! Tem letras bonitas e coloridas. Vamos ler. Macmera, podes ler o teu? Sim. Crianças, o planeta precisa da vossa ajuda. Para ajudar o pequeno planeta, temos de mudar os nossos hábitos de consumo no dia a dia, praticando os 7 R's do consumo sustentável. Aqui tens os 7 R's. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar, reparar e responsabilizar. Crianças, deixo-vos algumas dicas para aplicar no dia a dia, ajudando assim o pequeno planeta praticando os 7 R's. Repensar. Repense os seus hábitos, escolha comprar somente o que realmente precisas. Recusar. Recusa beber o seu sumo com palhinhas de plástico. Reduzir. Diminuir a quantidade de brinquedos de plástico e preferir brinquedos de madeira, por exemplo. Reparar. Diz aos seus pais para consertar o teu brinquedo que estragou, ao invés de ir logo comprar um brinquedo novo. Reutilizar. Quando fores às compras com os teus pais, diz-lhes para usar bolsas de pano reutilizáveis, ao invés de bolsas de plástico. Responsabilizar. Peça aos seus pais, quando comprarem um produto, para procurarem saber como foi produzido. Se respeita a natureza. Reciclar. Aqui em Cabo Verde, o governo deveria investir mais na reciclagem. Ainda não há a separação de lixo de forma correta. Praticando essas dicas no nosso dia a dia, vão ver que o pequeno planeta fica alegre, colorido, reformado, perfumado e a natureza fica grata. Amigo, agora que estamos a chegar ao fim da nossa missão, temos que falar sobre o papel dos adultos no nosso mundo das crianças. Vamos deixar alguma mensagem para os adultos.
Queridos adultos, nós as crianças temos tudo para aprender convosco. Só queremos que nunca esqueçam da criança que há em todos. É com crianças que gostamos de brincar e é brincando que gostamos de aprender. Para o pequeno planeta azul ficar alegre e saudável. Então, crianças, vocês gostaram dessa história? Já viram que é possível praticar esses 7 R's da sustentabilidade? E com essas pequenas dicas, salvar o nosso planeta? Então, a Fada Sábia conta com a vossa ajuda para um planeta melhor. Terminamos assim o conto No Olhar das Crianças e março, o mês do consumidor. Mas todas essas atividades são sementes para germinar em abril e continuarem todos os dias, meses e anos da nossa vida, porque combater a poluição por plástico é um compromisso que todos nós consumidores devemos assumir. Uma forma de apoiar esta causa é associar-se à ADECO, para estar ativo, informado e ter os seus direitos protegidos. A ADECO está disponível para os sócios e consumidores em geral através do telefone 232 70 33, telemóvel 973 32 30, 527 36 45, pelo e-mail informação adeco@gmail.com ou site adeco.cv. Siga todas as atividades e programas da ADECO em Facebook, Twitter, YouTube, leia nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Nos despedimos com você em apresentação Margarete Lima e nos controles técnicos César Benroche. Voltamos na próxima semana, à mesma hora e sintonia. Até lá, consumidor, lave as mãos, use máscara e continue combatendo a poluição por plástico.